Olá, meus irmãos, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, nós estamos reunidos mais uma vez, neste momento, neste culto nosso, o nosso culto online. E nós, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, estamos entrando na casa de vocês, E louvado seja o nome do Senhor por isso. E neste culto, nesta noite, neste culto de domingo, nós queremos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Mas antes de nós fazermos qualquer outra coisa, eu quero ter uma palavra de oração. E nós vamos orar, pedir para que o Senhor possa realmente presidir esse momento desse culto e que você que está aí na sua casa possa sentir a presença de Deus, que isso que importa. Então, quando a gente não está sentindo a presença de Deus, nós temos que refletir sobre isso. Mas em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos esse privilégio de sentir a presença e de aproveitar da presença do Senhor. Então, para isso acontecer, nós precisamos estar de fato por inteiro, entregando por inteiro nesse momento, de estar de todo o nosso coração. Amém? Então vamos então, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos neste momento agradecer a Ti, porque neste momento, Pai, nós nos encontramos à Tua presença e pedimos que o Senhor venha presidir, ó Deus, este culto, Senhor, e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, e que nesta noite, Pai, que nós tenhamos esse privilégio de adentrar até o Teu trono de graça com confiança, e que nada nos impeça, Senhor, de glorificar, de exaltar o Teu santo e poderoso nome. Nós oramos e agradecemos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero ler um texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 40, que diz assim: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para arrogantes, nem para afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Amém, queridos? Então vamos nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que esse cântico, esse novo cântico esteja nos nossos lábios, que a gente esteja por inteiro neste momento. Nós vamos então agora entoar louvores, cantar os cânticos, e nós vamos neste momento cantar e engrandecer o nome do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Então vamos cantar? Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que mais uma vez nós nos ajuntamos através da tecnologia para louvarmos ao Senhor. Amém? Cante com alegria, cante com um sorriso nos lábios, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim, sobre você, sobre nós, a cada manhã. Amém? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
nosso Senhor. Vamos continuar louvando agora e dizer que Ele é engrandecido, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, o Rei das nossas vidas. Amém? Olá, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós já entoamos os nossos cânticos ao Senhor e agora nós teremos o nosso momento de dedicação de vidas e dedicação ao Senhor também com os nossos bens, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24. O texto bíblico diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Gostaria que nós, neste momento, pensássemos sobre dízimos e ofertas. Eu queria falar sobre um breve tema, uma reflexão sobre dízimos. Pensando como servo. Pensando como servo. O verdadeiro servo, ele tem uma vida totalmente desprendida desse mundo. E principalmente desprendido dos bens materiais, né? Ele não está preso a essas coisas aqui. E ele também tem a compreensão de que tudo que ele tem é Deus que o concede, é Deus que dá, né? E eu estou com um livro, esse livro é do Rick Warren. E o Rick Warren, o livro dele de uma vida com propósito, ele fala aqui, pensando como servo, ele diz assim, eu achei interessante: quando Jesus é seu mestre, o dinheiro serve você. Mas se o dinheiro for o seu mestre,
você se torna escravo dele. Queridos, nós temos que ter esse entendimento e ter esse desprendimento dos bens materiais, porque aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, seja até mesmo, né, a pessoa é rica e ela tem que entender que o Senhor tem dado isso a ela para que ela possa compartilhar, abençoar. É verdade, abençoar. Deus tem dado a nós, Deus tem nos abençoado para a gente abençoar, e a gente não pode perder o tempo e ficar prendendo, né, as coisas materiais, ou seja, preso às coisas materiais. Nós precisamos estar desprendidos disso e entender que o Senhor tem nos abençoado. Então, olha, eu queria que você pensasse sobre isso. Nós não temos condições, como o texto que nós lemos, de servir a dois senhores. Ou nós vamos agradar a um ou desprezar o outro. É verdade. Então, olha, pense sobre isso. Aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, busque administrar bem. E principalmente, dedicando aquilo e devolvendo aquilo que é de Deus. Seja abençoado. Amém? Em nome de Jesus, entregue o seu dízimo, a sua oferta, no nome do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, nós vamos ter mais um momento de louvor, de adoração ao Senhor, e você já vai aí, pega aí, tem aparecendo aí o número da conta. Então, em nome de Jesus, faça a sua oração, peça a Deus que te dê esse desprendimento, toque no seu coração e faça a obra do Senhor para que ela vá avante, que você seja abençoador. Amém? Você é abençoado para abençoar, no nome de Jesus. Deus abençoe. Graças eu te Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos ter agora o nosso momento de intercessão, em que nós vamos orar, né? Vamos clamar ao Senhor, pedir para que Ele possa, neste tempo que a gente tem passado, tempos e dias tão difíceis, nós
vamos colocar diante de Deus isso. Você que está na sua casa, você pode colocar-se de joelho, colocar-se em pé, ou mesmo ficar sentado, mas o importante é que você tenha essa total reverência e eleve seu pensamento a Deus, glorifique ao Senhor, fale com Deus, coloque diante de Deus o seu pedido, a sua oração. Qual que é a sua necessidade neste momento? O que você quer que o Senhor responda a você? O que você quer de resposta de Deus para a sua vida? Então é importante que nesse momento você dedique esse tempo de oração, no nome de Jesus. Então vamos, eu quero ler um texto antes de nós orarmos, e que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus, é isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, coloca diante de Deus, né? Confia no Senhor. Então nós vamos orar, abaixa sua cabeça e vamos falar com Deus, no nome de Jesus. Deus querido, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos nesta noite aqui buscando a Tua presença, e através da nossa oração, prestando o nosso culto a Ti, glorificando o Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa neste momento, ó Deus, atender a necessidade de cada lar neste momento, em que nós, ó Deus, estamos aqui ligados, conectados, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, ó Deus, aqui em comunhão contigo, no nome de Jesus, e nós clamamos pelas famílias, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor possa derramar as Tuas maiores ricas bênçãos sobre os lares representados neste momento, que participam conosco nessa celebração, neste culto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor possa atender o necessitado ali na sua saúde, aquele que está precisando da saúde ser restaurada neste momento. Nós clamamos a Ti, ó Deus, restaura a saúde, nós clamamos ao Senhor. Pai querido, nós clamamos pela vida do Geraldo, Senhor, pedimos que o Senhor possa abençoá-lo e continuar restaurando a vida do Teu servo. Nós clamamos, ó Deus, pelos idosos, ó Deus, que têm passado por tantas dificuldades, tantas lutas nesse período de confinamento, Pai. Ó Deus, atenda ali as necessidades, não deixa faltar nada para eles, Senhor, tem misericórdia. Nós clamamos a Ti, ó Deus, nós clamamos, Senhor, pelas crianças, ó Deus, que o Senhor continue, Deus, cuidando e abençoando a vida das crianças. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai querido, nós clamamos, Senhor, por aquelas pessoas agora que estão tendo dificuldade financeira, estão desempregadas. Deus, tenha misericórdia. Deus, levante recursos, levante anjos a favor destas pessoas, ó Deus, para que eles possam esses problemas, ó Deus, serem sanados, o Senhor possa atender a necessidade deles. Pai querido, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Pai querido, traga paz aos nossos corações, traga paz, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós clamamos a Ti, abençoa, meu Deus, abençoa o pastor Vanuí, abençoa a minha vida, abençoa o Vitor, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, o Enderson, Pai, o Otávio, abençoa, meu Deus, o Patrick, Senhor, abençoa toda a equipe que está aqui envolvida, Pai, no nome de Jesus. Abençoa também a vida do Aguinaldo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dele, abrir as portas, ó Deus, de mais e mais serviços e trabalhos para o Teu servo, ó Pai, que ele continue sendo, ó Deus, sendo cheio da Tua palavra. Abençoa o Aguinaldo, meu Deus, nós oramos pela vida dele, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de estarmos aqui, ó Deus, buscando a Tua presença, de estar servindo ao Senhor. Nós agradecemos a Ti, oramos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, louvado seja Deus. Creia, confie no Senhor, faça o bem, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele vai fazer. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ter agora nesse momento uma palavra de Deus para o seu coração, no nome de Jesus. Receba essa palavra com o nosso irmão, o Vitor, ele vai estar ministrando na sua vida nesta noite, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. É sempre um prazer muito grande
poder estar aqui compartilhando com todos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. É sempre uma honra ser aquele quem Deus usa para falar com o seu povo, trazendo edificação, trazendo uma palavra de reflexão, trazendo realmente uma palavra de Deus para nós, né? E hoje eu quero convidar os irmãos a meditar em um texto que está registrado em Mateus, no capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 44 até o versículo 46. Esse texto registra uma parábola, na verdade duas parábolas, né? A parábola do tesouro escondido e também junto com ele tem aquele texto conhecido como a parábola da pérola de grande valor. Bom, o capítulo 13, ele se inicia com uma cena. Diz que Jesus, saindo de casa, foi até a beira-mar. E ali as pessoas começaram a se ajuntar para ouvi-lo, começaram a se ajuntar para poder estar perto do Senhor e saber aquilo que ele ensinaria. Por isso, então, Jesus, ele entra num barco, se afasta um pouquinho da praia ali e, assentado no barco, começa a ensinar as pessoas. E nesse texto, no capítulo 13, Jesus conta então uma série de parábolas. Esta é uma sessão que se inicia, onde Jesus vai contando uma série de parábolas. Todas essas parábolas ensinando a respeito do reino de Deus. Em praticamente todas elas, com exceção da primeira parábola, que é a parábola do semeador, Jesus começa dizendo, o reino de Deus é como? E aí ele discorre toda a parábola, ensinando uma característica a respeito do reino de Deus. E nessa parábola que nós iremos ler, Jesus ensina a respeito do valor, da grandiosidade, do valor imenso que é o reino de Deus, que é receber e experimentar o reino de Deus. Agora, meus irmãos, uma coisa que é importante a gente ter em mente quando lê uma parábola, que a parábola ela não é simplesmente um texto que faz uma ilustração, não é simplesmente uma comparação com o cotidiano. A parábola tem uma característica que é super importante para a gente quando a gente está lendo, porque o texto, essa forma de ensinar por parábolas, é uma maneira que descreve uma situação, descreve uma cena e nos convida a participar dessa cena. Ou seja, quando nós estamos lendo uma parábola, é necessário que a gente entre nesse texto como se nós fôssemos um dos personagens desse texto. A gente precisa se colocar em um papel nesse texto, para assim a gente compreender melhor essa situação. A parábola então faz esse convite para que a gente possa participar do texto. E toda parábola chega em um momento em que há um desafio. E diante desse desafio, eu e você, que fazemos parte dessa parábola, precisamos então tomar uma decisão. É um momento em que nós, que somos leitores e ouvintes, mas participando da parábola, precisamos então tomar uma posição, tomar uma decisão em relação a esse desafio que é proposto por nós. Para a gente entender melhor essa situação, a gente pode se lembrar de Davi. Lembra-se que Davi pecou ao engravidar Batseba e tentando resolver a situação, vou colocar aqui entre aspas, Davi então matou Urias, o marido de Batseba. Davi tinha cometido um pecado grave, mas ele não havia percebido ainda a gravidade do seu erro, a gravidade do seu pecado. Então, enviado por Deus, o profeta Natã vai até Davi e conta para ele uma espécie de parábola, dizendo que havia um homem muito rico que tinha muitos animais e esse homem, certa vez, recebeu convidados em sua casa. Mas não querendo dispor dos seus próprios animais para oferecer uma refeição para os seus convidados, esse homem foi até um outro homem pobre que tinha apenas um animalzinho, pegou esse animalzinho do homem pobre, matou e serviu para os seus convidados uma refeição. Natã, então, pergunta a Davi qual deve ser a sentença desse homem. E o próprio Davi, enfurecido, entende que esse homem é culpado. Natã, então, revela que Davi é aquele homem. Davi é este rico que tomou do pobre. E Davi, nesse momento, compreende o seu pecado, compreende o seu erro, pode então arrepender-se e pedir perdão a Deus.
Então, meus irmãos, a parábola tem essa característica, de maneira semelhante a isso que aconteceu com Davi. Quando nós lemos uma parábola, nós precisamos entrar no texto, assumir um papel, assumir um personagem, e em certo ponto, a parábola irá nos desafiar, e nós precisamos tomar uma posição, tomar uma decisão. Sabendo disso, então, meus irmãos, eu quero convidá-los a ler o texto de Mateus, no capítulo 13, a gente vai ler dos versículos 44 a 46. Diz assim o texto. Mateus 13, também estou achando aqui, 44 a 46. Diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz. Muito obrigado, ó Pai, porque eu sei que a Tua palavra nos transforma. Por isso eu venho te pedir, ó Pai, nesse momento, que em nome de Jesus nós sejamos transformados de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, edifica a nossa vida e transforma-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que a gente leu aqui, ele é muito claro. Ele não é um texto difícil de ser compreendido. Ele é um texto muito simples. Qualquer criança, lendo esse texto aqui, consegue compreender as verdades descritas aqui. Basicamente, o texto conta a história de um homem que encontrou algo de inestimável valor, algo que era superior a tudo aquilo que ele tinha, e ele decide então abrir mão de todos os seus bens, de todas as suas posses, para poder adquirir aquilo que ele considera de valor superior. Meus irmãos, é importante a gente se lembrar aqui que Jesus não está falando nesse texto que o reino de Deus ele pode ser comprado. Jesus não está falando que nós podemos, então, dar dinheiro a fim de receber o reino de Deus, ou talvez que a gente faça alguma coisa a fim de receber o reino de Deus. Não, não é isso que Jesus está falando. Nessa parábola aqui que nós lemos, o que Jesus está destacando é a importância do reino de Deus, é a relevância do reino de Deus, é a grandiosidade do reino de Deus. É isso que Jesus está falando aqui para nós. E diante da realidade do reino de Deus, é possível abrir mão de todas as outras coisas que nós temos, porque o reino de Deus é superior a tudo. Ou seja, diante do reino de Deus, diante da realidade que nós temos de poder experimentar o reino de Deus, todas as outras coisas se tornam secundárias. Então, o que Jesus está falando aqui é o que realmente tem importância na minha e na sua vida. Lembra-se que em Mateus o Senhor Jesus fala: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, através dessa parábola, Jesus está dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é superior, é mais valioso do que tudo aquilo que nós temos de maneira terrena, do que toda a nossa vida terrena. O reino de Deus é superior. Jesus está chamando a atenção para que a gente possa entender o que realmente é importante na nossa vida. E antes da gente prosseguir, eu quero fazer um parênteses aqui. É muito importante a gente refletir sobre o que é importante para a nossa vida, porque no momento que nós vivemos hoje, é um momento propício para a gente refletir a respeito daquilo que é importante para nós. Como todos nós sabemos, nós estamos passando por um momento de pandemia do coronavírus. E por causa dessa pandemia, nós temos vivido momentos de privações e de provações. Nós temos vivido momentos de lutas, momentos de tribulação. E são nesses momentos que a gente precisa parar, refletir e pensar a respeito daquilo que realmente é importante para nós. São nesses momentos que a gente precisa parar, ponderar e refletir em relação a que nós damos importância.
Em outro texto, também em Mateus, Jesus nos ensina que onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. Então, esse momento é um momento propício para a gente refletir onde está o nosso tesouro. E assim a gente saberá onde está o nosso coração. Muito provavelmente você já brincou de uma brincadeira bem infantil, na verdade, onde uma criança pergunta para outra dizendo assim: se você tivesse que ir para uma ilha deserta e pudesse levar apenas uma pessoa, quem você levaria para essa ilha deserta? E a criança que ouve essa pergunta, ela para, ela pondera, ela reflete, ela imagina as variáveis ali e pensa com quem ela gostaria de passar esse tempo numa ilha deserta, com quem ela gostaria de compartilhar esses momentos, digamos, de solidão. É uma brincadeira de criança, eu sei, mas o momento que nós vivemos é um momento semelhante ao que essa brincadeira propõe. Porque nesse momento nós precisamos refletir o que realmente nós damos importância, onde está o nosso coração. E fechando parênteses aqui, é preciso se lembrar que esse texto que nós lemos agora, essa parábola, nos instrui a dar importância na nossa vida para as coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Então, fechando esse parênteses agora, vamos prosseguir na leitura do texto aqui. Bom, como eu falei, diante de uma parábola, nós precisamos nos colocar dentro do texto. Nós precisamos assumir um papel, como se nós fôssemos um personagem encenando um teatro, encenando ali, entrando nessa cena, entrando nessa narrativa. Nós precisamos, então, assumir um papel de um personagem. E a primeira pergunta que eu faço aqui para nós, diante dessa verdade, é: qual seria o nosso personagem? Quem nós somos nesta parábola? A quem nós podemos nos comparar? Em que papel nós podemos nos colocar aqui dentro dessa parábola? Provavelmente, nós somos esse homem que encontrou um tesouro em um terreno e deu tudo aquilo que ele tinha a fim de possuir aquele terreno e assim ter também um tesouro. Nós somos como esse homem que é um negociante de pérolas e encontra uma pérola de valor inestimável para ele, de maneira tal que ele negocia tudo aquilo que ele tem, a fim de ter aquela pérola. Uma coisa que é interessante perceber é que nos dois casos aqui, a gente vai ver que esses homens negociam tudo aquilo que eles têm. O negociante de pérolas, por exemplo, ele não negocia apenas as suas pérolas para ter uma pérola de maior valor. O texto diz que ele negocia tudo o que tem, todas as suas posses, todos os seus bens, tudo aquilo que ele considerava importante, agora ele abre mão para poder ter uma pérola que ele considera de maior valor. E aí vem a segunda pergunta que eu preciso fazer para os irmãos. O que é tudo? Pode parecer uma pergunta boba, pode parecer uma pergunta simples. O que é tudo? Como diria um bom mineiro, tudo é tudo, ai. Tudo é tudo. Absolutamente tudo. E quando nós nos confrontamos com esse texto, quando nós nos colocamos diante dessa realidade, nós precisamos também entender o que é tudo para nós. Tudo são os nossos bens, as nossas posses, a nossa casa, o nosso carro, as nossas finanças. Tudo é tudo. Tudo são os nossos relacionamentos com pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, os nossos relacionamentos com os nossos amigos. Precisamos abrir mão de tudo, do nosso emprego, que é fonte do nosso sustento. Precisamos abrir mão de absolutamente tudo, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. E devemos entregar tudo ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a realmente entregar tudo, assim como diz esse texto? Colocar tudo no altar do Senhor, consagrar tudo ao Senhor e dizer: Deus, essas coisas que eu considero importante, eu não quero mais. Eu quero abrir mão de tudo para poder experimentar a vida no reino de Deus. É isso que esse texto está nos dizendo. É dessa forma que esse homem agiu. E esse é o desafio a que nós somos desafiados. Essa é a proposta que o texto nos faz, que nós entreguemos tudo que nós temos, que nós entreguemos inclusive a nossa própria vida,
A nossa vida não nos pertence mais, nós a entregamos também ao Senhor a fim de poder experimentar a vida no reino de Deus. Mas se eu fizer isso, não sobra nada. Exatamente, não sobra nada. Nós vamos entregar tudo, absolutamente todas as coisas, todas as posses, tudo o que somos, tudo o que fazemos, nós entregamos ao Senhor. Nós entregamos a fim de poder experimentar essa vida maravilhosa no reino de Deus. Mas há uma beleza nisso. Porque quando nós entregamos tudo para o Senhor, é aí que o nosso tudo se torna verdadeiro. É aí que tudo aquilo que nós temos passa a ter valor. Porque, como eu falei, nós devemos entregar os nossos relacionamentos ao Senhor. Mas os nossos relacionamentos só são relacionamentos genuínos e verdadeiros quando nós entregamos eles ao Senhor. O meu relacionamento com a minha esposa só é um relacionamento verdadeiro quando eu entrego ele ao Senhor. O meu relacionamento com os meus pais só é um relacionamento verdadeiro quando eu os entrego ao Senhor, quando o Senhor faz parte desse relacionamento também. Os meus bens, eles só têm valor quando, ao invés de eu usar para mim mesmo, os meus bens ficam à disposição do reino de Deus. A minha profissão só tem um valor de verdade quando eu a entrego para o Senhor e, através da minha profissão, eu posso glorificar ao nome de Deus. Ou seja, todas as coisas que nós temos só têm valor real quando nós entregamos ao Senhor. A nossa vida só tem valor de verdade quando nós entregamos para o Senhor. Essas coisas que nós achamos que temos, essas coisas que nós achamos que possuímos, quando nós entregamos ao Senhor, é aí que elas vão começar a fazer sentido. É por isso que o Senhor nos ordena que nós devemos entregar tudo. É por isso que o Senhor propõe esse desafio para nós, que nós entreguemos tudo a Ele, porque só quando nós entregarmos é que tudo aquilo que nós achamos que temos começará a fazer algum sentido, começará a ter algum valor real. O Senhor não precisa daquilo que nós temos. O Senhor não precisa dos nossos bens. Ele não precisa das nossas posses. Ele não precisa nem de nós mesmos, se a gente for entender dentro desse contexto. Mas Ele deseja que nós entreguemos a Ele, porque Ele quer, na verdade, transformar a nossa vida por completo. Ele quer transformar todas as esferas da nossa vida e que sejamos nós transformados, mas ao entregar tudo para Ele, o nosso tudo seja também transformado de acordo com a vontade dEle. É por isso que nós devemos entregar tudo ao Senhor, porque quando nós entregamos, todas as coisas são transformadas e todas as coisas servirão a um propósito divino. Todas as coisas que nós temos servirão ao reino de Deus e nós poderemos experimentar de maneira genuína as nossas posses, aquilo que a gente tem, e a nossa própria vida será uma vida verdadeira quando nós a entregarmos para o Senhor. É por isso que esse texto nos desafia a entregar tudo para o Senhor. E eu quero continuar fazendo esse desafio, dizendo que eu e você também precisamos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos ao Senhor. Que a gente possa se entregar integralmente, entendendo que quando nós nos entregamos a Ele, nós podemos experimentar essa realidade maravilhosa, que é a vida no reino de Deus. Por isso, eu te convido a cantar agora. Nós vamos louvar ao Senhor, consagrando a Ele as nossas vidas, consagrando a Ele tudo que nós temos. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 295 do cantor cristão, que diz no seu refrão: tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Louvemos ao Senhor. Eu vou fazer uma oração agora e logo depois dessa oração nós iremos louvar ao Senhor. E quando estivermos louvando, eu quero te desafiar, eu quero te convidar a entregar-se por completo ao Senhor, a consagrar a Ele a sua vida e tudo aquilo que você tem, seus bens, seus relacionamentos, seu emprego, suas posses, absolutamente tudo na sua vida. Entregue ao Senhor. Vamos orar então.
Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos convida a estar contigo. O Senhor nos convida a entender que o reino de Deus é aquilo que nós devemos buscar, mas que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos são acrescentadas. Quando nós entregamos tudo ao Senhor, o Senhor permite então que nós possamos experimentar dessa vida maravilhosa no reino, e todas as nossas coisas são também transformadas por Ti. E tudo aquilo que nós temos passa a servir a um propósito excelente, passa a servir também ao reino de Deus. Por isso, ó Pai, nós queremos consagrar a nossa vida a Ti, queremos consagrar tudo que nós temos a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ouve a nossa oração, recebe, ó Pai, a nossa consagração em nome do Senhor, ó Pai, e que tudo em nossa vida seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Assim eu oro e desde já eu Te agradeço, ó Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorá-lo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Queridos, nós estamos chegando então no final do nosso culto, já glorificamos a Deus cantando, orando, já recebemos uma palavra de Deus para o nosso coração e agora nós vamos encerrar este culto que nós celebramos ao Senhor neste domingo e nós vamos orar e vamos abençoar a sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença e no poder de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos para a gente poder mais uma vez orar ao Senhor e agradecer. Deus, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco e que o nome do Senhor tem sido exaltado e glorificado através da Tua igreja. Obrigado, Senhor. Continue derramando a Tua unção, Tua graça, Teu poder sobre o Teu povo, sobre essas pessoas, Deus, que se encontraram, Deus, e se encontram ouvindo este momento deste culto, participando deste culto, celebrando o Senhor. Pai querido, dá-nos uma semana ricamente abençoada na Tua presença. Pai querido, que nós possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada, uma semana que esteja cuidada pelo Senhor, uma semana guiada pelo Senhor, que nossas vidas estejam inteiramente nas Tuas mãos. Nós agradecemos a Ti. Oramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus Pai
e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todos os nossos irmãos reunidos na face da terra, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma semana ricamente abençoada na presença do Senhor. Tchau, tchau. Um beijo no coração. Fique com Deus. Valeu.